iniciando um novo capítulo, né? E vocês veem que esse percurso está longo, né? Está bem interessante. A gente está no número 24, encontro 24 desse percurso dentro do livro O Homem e Seus Símbolos, né? Então, assim, recordando um pouco o contexto, né? Esse livro foi um livro escrito nos anos 60, foi o último texto escrito pelo Jung, um pouquinho antes da sua morte, né? E ele foi fruto de uma entrevista, né? Por isso que eu falei que eu tenho vontade de trazer para vocês, para a gente dar uma olhada nessa entrevista, né? Ela está na internet. E essa entrevista ela foi feita para a TV, né? Me parece que foi para a BBC, e buscando assim que a população em geral que não entendesse de psicologia pudesse conhecer um pouquinho o pensamento do Jung. E foi tão encantador, e depois vendo a entrevista novamente, é encantadora essa entrevista, é muito bonita. E ver um Jung humano, relacionar essa teoria tão bonita que a gente vê com aquele ser humano, com aquele senhorzinho, né? E ele falando assim, dentro de um princípio ético, dentro de uma sabedoria, um pouco velho sábio também, né? E daí isso, na época, impressionou muito as pessoas. E daí fez com que o próprio jornalista que fez a entrevista e estimulado por alguns seguidores, então que Jung foi pedido que ele escrevesse um livro que fosse mais voltado para a população em geral e não um livro de aprofundamento teórico. E daí ele escreveu o primeiro texto, então a gente já viu o primeiro texto, depois teve alguns outros, mais quatro outros autores que escreveram textos, então a gente está agora, né, na quarta temporada, que eu chamo, né, que corresponde ao quarto capítulo do livro, que é um texto, né, que vai falar sobre a arte, né, o simbolismo da arte, o simbolismo nas artes plásticas, mas na realidade ela vai falar, né, não só das artes plásticas, que a gente hoje vai falar de escultura, a gente vai falar de dança, a gente vai falar de tantas outras coisas, né, mas o título é esse, o simbolismo nas artes plásticas. E daí, a autora que a gente vai ver, né, é a Aniela Jafé, que é uma colaboradora do Jung, uma colaboradora importante, né? E daí, sempre quando a gente vai entrar num texto novo do livro, né, eu gosto de apresentar um pouquinho o autor daquele texto. Então, a Aniela é essa moça que está aqui ao lado do Jung, já mais idoso, né? E a Aniela ela veio a trabalhar no Instituto Jung nos anos 50. Ela veio para a Suíça fugida um pouco da guerra, né? Assim, dentro de um programa que recebia os judeus, né? Da Segunda Guerra Mundial, e que a Suíça recebia. Então, o Instituto Jung buscava para trabalhar algumas pessoas que tinham essa característica, né, que estavam refugiadas e precisavam, né, um apoio naquele momento. Mas na realidade ela é da Suíça, mas ela tinha toda essa condição de, por ser uma mulher de origem judaica, ter essa questão da perseguição. Então ela passa a trabalhar, né, no Instituto Jung, e ela começa, então, a chamar atenção, né? Chamar atenção pela competência do trabalho, pela dedicação, e também ela começa a fazer análise, né? Dentro da metodologia da teoria junguiana, e ela começa com um outro psicanalista que eu não me lembro agora, né, o nome,
mas logo depois ela começa a ter as consultas com o próprio Jung, ela começa a ser acompanhada por ele. Daí o Jung sempre tinha secretárias dele, né? Secretárias particulares, que ajudavam ele com os textos, com as pesquisas, etc. E ele teve várias, algumas dessas pessoas foram bem significativas, outras teve conflito, outras foram difíceis, né? Ele talvez não fosse uma pessoa muito simples de se trabalhar com ele também, né? Então, ele, em um determinado momento, né, ele fica sem a secretária e a Aniela é indicada, então, né, para trabalhar diretamente com ele. Então, ela sai do trabalho que ela tinha anteriormente e vai trabalhar diretamente com o Jung. E daí, ela é a última secretária que ele teve antes de falecer. E nessa época, então, também começaram a pedir a ele, né, que ele fizesse uma autobiografia. Pessoal, eu vou só tirar o WhatsApp agora, porque senão fica com o barulho quando chega uma mensagem. Tá? Agora não vai ter mais. Então, a Aniela, ela ficou junto dele trabalhando, né? E nessa época começam a pedir para ele que ele escreva uma autobiografia, né? E ele não queria saber de escrever autobiografia, o Jung não queria fazer autobiografia, né? E então as pessoas começam a contatar a própria Aniela para estimular que ele escrevesse, né? Então, ela, na realidade, ela foi a responsável pela organização, né, de um texto que é um livro bem famoso, né, que é a Memórias, Sonhos e Reflexões, que é a autobiografia do Jung. Então, é controverso porque algumas pessoas acham que ela, na realidade, modificou, escreveu uma parte do texto, porque ela começou a para estimular ele a escrever ou contar a história dele, né? Ela começou a se reunir 2 horas por semana com ele, onde ele contava a história, ela fazia anotações, então não se tem claro exatamente os textos que foram ele que escreveu e os textos que foram ela. Mas, na realidade, então, ela conseguiu, né, que ele deixasse esse livro que é super importante, né? E que o Jung não queria que ficasse dentro da coleção teórica dele, né? Porque é um livro à parte da teoria. Então, ele deixou esse livro como um outro tipo de reflexão, que é mais pessoal, que conta a história da vida dele, etc. Né? Então, é um livro bem interessante de a gente conhecer também, né? E a Aniela Jaffé é uma pessoa que, então, teve essa importância, né? Por isso que ela está escrevendo esse texto nesse livro também, por essa proximidade que ela tinha do Jung. E o Jung já mais idoso. E trabalhou com ele até que ele faleceu. Bom, ela tem, nesse texto, né, ela desenvolveu algo que é muito importante dentro da teoria junguiana, que é a relação com a arte. Então, a gente viu nos textos anteriores essa relação do inconsciente com os sonhos, principalmente, né? Essa ênfase que a gente deu até agora com os sonhos. Mas a Daniela traz nesse texto a importância da arte como acesso ao inconsciente, né? A arte como algo muito significativo dentro de uma elaboração, de um acesso ao processo de individuação. Então, a arte também como um meio de acesso ao inconsciente é o acesso a um processo de individuação, a integração de conteúdos, a elaboração de conteúdos. Né? Então,
assim, a gente pode ver, por exemplo, uma questão que eu acho que é super importante, a influência que a teoria junguiana tem, por exemplo, na arte-terapia. Né? Então, existem várias correntes da arte-terapia que vão estar muito baseadas dentro da teoria junguiana. Várias escolas, várias formas de trabalhar a própria arte, né? Que vão ter essa influência da visão junguiana, que vai trabalhar sobre arquétipos, sobre significados, sobre uma elaboração, um diálogo com a expressão artística. Né? E então, a Aniela, nesse texto, ela vai nos trazer alguns princípios básicos para esse entendimento. E a gente pode dizer, inclusive, quando a gente trabalha em biodança, a gente vai ver várias relações com a biodança, quando a gente está tocando na questão da arte. Né? Também todo o trabalho, por exemplo, com mandalas, tem essa fonte, essa metodologia, essa forma de trabalho que se chama soul collage, está relacionado com esses princípios teóricos. Né? Então, a contação de histórias depende da forma como ela é abordada. Então, tem muitas coisas que a gente pode ver como processos terapêuticos, né, que vão estar relacionados com a arte e que vão ter essa base junguiana. Então, a Aniela vai nos falar nesse texto sobre isso. Então, o que ela começa o texto dizendo que tudo que existe pode assumir um significado simbólico. Então, que todas as coisas que existem no universo, no cosmos, elas têm um significado, elas podem adquirir um significado simbólico. Né? E como é que isso pode acontecer? Como é que acontece de algo que está no nosso cotidiano virar um símbolo? Então, esses símbolos eles podem vir da nossa relação com a natureza. Né? Então, os elementos da natureza eles podem e vão ter significados simbólicos. A gente vai ver isso desde lá da nossa pré-história. Quando a gente vê, e hoje a gente vai ver bastante as pinturas das cavernas, né? A gente vai ver que existem representações que não são só representações, não é assim, eu vou tentar reproduzir a imagem de um determinado animal ou de um determinado objeto. Não, quando eu busco essa representação através da arte, ela está transcendendo a simples representação. Transcende porque vem plena de significados. E esse pleno de significados atinge a dimensão simbólica. Então, a natureza ela é fonte, né, de um mundo simbólico impressionante, né, enorme. E eu sempre coloco que a sensação que eu tenho, né, e isso é uma coisa que não é falada nesses termos dentro da teoria junguiana, porque não é a terminologia que se usa em Jung, mas é a terminologia que a gente usa em biodança. Né? Eu creio muito que o símbolo ele nasce, né, também dentro da vivência, né? Então, as vivências que são muito impactantes, né? Dentro da humanidade, elas vão se tornando símbolos que vão ter essas características arquetípicas fundamentais, né? Fundantes, e que vão nos dar acesso, né? Enquanto arquétipos, assim como nasce a partir da vivência, ela gera vivências muito potentes. Que a gente está vendo as imagens, por exemplo, de cavalos, e a gente vai ver, por exemplo, na caverna de Altamira, na Espanha, né, que é uma caverna muito antiga, a gente vai já ver representações de cavalos, que a gente não sabe exatamente o porquê que aqueles humanos estavam desenhando cavalos nas paredes da caverna, né? Mas não era, certamente não era só uma representação, tentar reproduzir a forma de um cavalo. Né? Aquilo tinha
uma conotação mágica, tinha uma conotação religiosa, e daí a gente também vai ver essa ligação entre a religião e a arte, né? Que são duas coisas que estão muito associadas, porque a religião e a arte, ela trata o símbolo a partir da magia também, né? Do acesso ao mistério. Então, os objetos fabricados pelo ser humano também vão ter conotações simbólicas. Por exemplo, aqui a gente tem um jarro sendo confeccionado em argila, né? Então, os jarros, eles muitas vezes têm essa conotação do feminino, né? Um jarro pode ser somente um jarro, mas o jarro também ele pode representar o útero, representar o lugar aconchegante, pode representar o mistério do feminino. Então, quando a gente começa a dar essa conotação que extrapola aquele objeto utilitário que simplesmente serve para colocar água dentro, né? Quando essa extrapolação ela dá dimensão simbólica. E daí a Aniela vai comentar isso, né? Que todas as coisas podem adquirir essa dimensão. Todo o mundo pode adquirir essa dimensão. Todas as coisas que nos cercam, quando a gente começa a dar outros significados que extrapolam a concretude, né, daquele objeto, daquele ser, daquela paisagem, a gente começa na dimensão simbólica. Depois ela coloca também que as formas abstratas, né, os círculos, os quadrados, os triângulos, as espirais, né, elas têm uma dimensão simbólica, elas vão estar representadas em todas as culturas de diversas formas. E daí, dentro dessa questão da dimensão simbólica, elas vão conter toda uma dimensão de mistério, de compreensão, também de uma sabedoria que tem que se iniciar nessa sabedoria para poder entrar no significado profundo de cada um dos símbolos. Então, na realidade, a Aniela diz assim, todo o cosmos é um símbolo em potencial, né? Tudo que existe não significa que tudo seja simbólico, mas tudo tem um potencial para ser símbolo. Então, desde a nossa corporeidade, como eu olho para as minhas mãos, como eu percebo os meus cabelos, até as pessoas que me circundam, o papel que elas representam na minha vida, o papel que elas exercem socialmente, até os objetos que eu utilizo no meu cotidiano, até os animais que estão presentes na minha vida, até a natureza que me circunda, os elementos da cidade, tudo isso pode adquirir, tem o potencial para adquirir uma dimensão simbólica. Então, quando que surge o símbolo? Quando que rompe isso do objeto concreto para entrar na dimensão simbólica? Quando eu dou uma importância no nível psicológico, né? Como o que significa isso? Que aquilo é vivenciado. Eu vou sentir aquele objeto num nível emocional. Eu vou interagir com ele num nível de imaginação. Ele já não vai ser somente o objeto concreto, mas ele vai ser vai ter um nível de inspiração para mim. Quando algo entra numa dimensão simbólica, ele começa a ser a chave para uma porta, ou a própria porta, né? Então, quando a gente trata um objeto a partir da sua dimensão simbólica, a gente está tratando aquele objeto como uma porta, como
algo que abre para um diálogo, algo que abre para uma coisa que é maior que o próprio objeto, né? E nos facilita uma rede de associações, né? E dessa porta que esse objeto abre, podem surgir novos símbolos e podem surgir memórias e podem surgir muitas coisas bonitas daí. É como que o símbolo, ele, quando algo adquire uma dimensão simbólica, nos dá acesso ao nosso mundo interno, né? Nos dá acesso a essa dimensão profunda da gente mesmo, que a gente chama de inconsciente, que a gente pode também tratar como a alma, né? Nos leva a essa viagem interna, nos dá acesso à viagem interna. Quando a gente permanece sem simbolizar, né? Permanece no mundo concreto, é como que não, a gente para de abrir essas portas, né? E daí deixa de se conhecer, né? Deixa de ter acesso a uma dimensão misteriosa da vida e fica num campo de superficialidade, né? Então, a gente pode talvez perceber dentro da nossa cultura, né? Principalmente a partir dos últimos séculos, uma tendência racionalista, né? Onde por muito tempo se fugiu, né? da intenção simbólica contida na expressão artística, na dimensão religiosa, na dimensão dos sonhos, né? Então, considerando o símbolo como uma bobagem, como algo, né, que não tem importância, ou algo com menor importância, é como que perdeu o acesso a algo de muita profundidade. Talvez a própria crise de civilização que a gente vive, né, tenha muito a ver com essa falta de contato com a profundidade dos símbolos. Por quê? Porque a profundidade dos símbolos ela nos dá acesso a uma dimensão do humano, e ela nos dá acesso a uma dimensão do humano porque somos humanos, uma dimensão profunda do humano, né? Uma dimensão sagrada do humano. E quando a gente se mantém na superficialidade, né? No superficial, voltado sempre para fora, né? Então, o que acontece é que fica nessa dimensão superficial e não tem o contato, né? Se perde essa possibilidade da profundidade e se perde. Quando a gente perde o contato com a sacralidade, a gente perde a capacidade de cuidado também, né? Porque se tudo é mero objeto, e inclusive as pessoas, inclusive eu mesmo, sou um mero objeto, né? A forma. Né? Então, para que o cuidado, né? Então, o cuidado com a vida, ele vem dessa dimensão de transcendência, de perceber a sacralidade, não em nível de um ritual religioso, de uma determinada religião, etc., né? Mas sim a sacralidade como essa potência de profundidade, do insondável, do que não tem respostas, né? E não porque não tem respostas deixa de ter valor, muito pelo contrário, né? Tem valor porque é cheio de mistérios, cheio de coisas lindas a serem descobertas, como é o caso de nós mesmos, né? Então, a história da humanidade, ela começa com a história da arte e da religião. Essas duas dimensões do humano, elas surgem com o humano
né? Então, a gente pode dizer que a gente é humano quando surge a arte, quando surge a religião, né? Então, e o que significa isso? A gente surge o humano a partir do símbolo, da capacidade de simbolizar, né? A capacidade de construir essa chave, né? Para uma outra dimensão mais profunda do próprio ser. E para isso, para que exista essa dimensão mais profunda do próprio ser, é importante esse ser ter consciência de si mesmo. Então, a natureza, os nossos companheiros animais, né? Eles estão imersos na própria natureza. E, segundo a nossa percepção, né? Podemos dizer assim, bem isso, né? Segundo a nossa percepção, não tem consciência de si mesmo, ou ao menos a consciência que nós, humanos, temos, né? O tipo de consciência que o ser humano tem é diferenciado, né? Se isso é partilhado com animais, com outros animais, talvez com animais com sistema nervoso mais complexo, como a gente viu lá no percurso que a gente viu com Maturana, né? Com os livros do Maturana. Bom, essa é uma questão, mas certamente, se isso é partilhado, não é partilhado com muitas espécies, né? E claro que tem uma dimensão humana, né? Que é muito especial, que é muito complexa, né? É o que nos dá complexidade. E essa complexidade que é humana e que se faz através da consciência de si, né? E que essa consciência de si ela é uma possibilidade, mas ela, como alguém disse hoje, né? Que a gente tem que cultivar o amor, que a gente tem que cultivar a capacidade de amar, né? Então, a mesma consciência de si mesmo, ela está em potencial, mas se ela não é cultivada, se ela não é estimulada, ela não se desenvolve, né? Então, somos seres que necessitam de um ambiente que nos estimule. E a arte e a religião nascem juntas fruto dessa condição humana, e, além de ser fruto dessa condição humana, elas nutrem essa condição humana, né? Então, a arte, ela surge da necessidade de simbolizar, e ela própria cria símbolos que vão enriquecer o humano. E nisso a religião vem ligada muito, muito especificamente, porque as primeiras expressões artísticas, e por muito tempo a arte esteve ligada à religiosidade, né? A gente pode ver a arte dissociada da religiosidade como um fenômeno muito recente, né? Então, ao longo da história da humanidade, as representações artísticas elas estavam quase sempre na busca, né, de uma expressão que permitisse uma conexão. Se a gente vai pensar na religião, não como o rito religioso de uma determinada cultura, de uma determinada religião, mas sim a religião como fenômeno de religação, religare, né? Então, a arte ela teve por muito tempo, né? E creio que em boa parte da dimensão da arte hoje ela continua um fenômeno de religação, né? Ela nasce na busca de religar, na busca de uma compreensão, né, da nossa presença nesse mundo, na busca de uma interferência nossa no fenômeno da natureza, de uma relação com os fenômenos da natureza, né? Uma relação que se construa com as tempestades, com as chuvas, com o sol, com a lua, com os animais, com as pedras, né? E essa busca dessa relação, que para os nossos ancestrais mais antigos, né? Que a gente chama de primitivos,
poderia ser, inclusive, uma tentativa de apaziguar essa natureza, né? Tocar o mistério que permite apaziguar essa natureza, permite que a fertilidade da terra, que vai gerar grãos, né? Permite que a caçada traga animais para alimentar a tribo, né? Então, tudo isso que tem um caráter mágico, religioso, vem expresso através da arte da escultura, da arte da música, da arte da dança. E aqui, lembrando, né, a gente tem essas estatuetinhas bem pequenininhas que são estatuetas ainda paleolíticas, as primeiras são paleolíticas, depois a gente vai ver isso evoluindo para representações femininas no Neolítico, né? Essas pequenas estatuetas que serviam, que cabiam na palma da mão, né? Essas estatuetinhas, elas eram representações da sacralidade do feminino. E elas eram muito comuns, né? Porque se encontra muito isso, essas estatuetas nos sítios arqueológicos, então se acredita que eram amuletos, né? Que representavam a deusa, né? Que talvez fosse uma deusa que nem tivesse nome, a gente não tem como saber, porque é uma história muito distante, né? A do Paleolítico. Então, a gente sabe que tinha uma representação feminina e que era sagrada, que representava algo de sagrado, algo de proteção, né? Mas como era chamado, se tinha um nome específico ou não, isso a gente não tem como saber. Então, o símbolo, ele vai nos ligar, né, à sacralidade, ele vai dar uma conotação de sagrado ao que é simbolizado, né? O símbolo nos dá o acesso ao eterno, né? Porque quando a gente trabalha num nível simbólico, a gente está acessando um conhecimento que extrapola o nosso conhecimento pessoal, né? E está chegando a um conhecimento que é o conhecimento vivenciado pela humanidade ao longo de toda a sua existência, né? E podemos dizer que pode extrapolar, inclusive, a vivência da própria humanidade, né? Porque em nível de inconsciente coletivo, a gente vai ter, por exemplo, nas formas, coisas que vão extrapolar mesmo, né? A dimensão do humano, né? Então, se a gente vê, por exemplo, as espirais que a gente vai ver presente no desenho das galáxias, no desenho das conchas, e em tantas representações da arte, né? Mesmo, por exemplo, quando a água desce quando a gente abre uma banheira, né? Essa forma de vórtice, é sempre o mesmo desenho, né? Então, também fala de algo que é muito profundo, que a gente capta, né? E transforma em símbolo, mas que nos remete a algo muito primordial, né? Então, o símbolo ele pode nos dar acesso a algo de origem da vida mesmo, né? E é interessante esse conhecimento, porque é ter acesso a algo, né, que pode extrapolar até a própria racionalidade, né? É claro que isso não vem através do símbolo explicado de uma forma racional, vem através de imagens, através de um conhecimento que não é aquele conhecimento que pode ser registrado racionalmente por palavras, né? Então, por isso mesmo, é o acesso ao numen, né? A luminosidade contida em cada elemento simbólico, né? Então, quando a gente simboliza, a gente está trazendo um aspecto luminoso àquilo que é simbolizado, porque isso rompe com as barreiras do tempo, por isso que é eterno, né? E nos dá acesso a algo que pode estar ligado com a nossa origem como espécie, mas pode estar ligado a algo anterior ainda a isso, né? Muito antigo, as raízes mais profundas.
Só que daí era interessante a gente poder olhar um pouquinho, né, o símbolo dentro da nossa estrutura social hoje, né? Então, a Aniela, ela vai viver, né, quando ela escreveu esse texto, porque depois ela morreu super velhinha, né, ela morreu nos anos 90, né, então ela já era bem velhinha quando ela faleceu, mas a gente vai ver, assim, esse texto, né, sendo escrito numa época de modernidade, que é a época pós-guerra, né? Que tem uma busca profunda, inclusive de compreensão dos símbolos. A gente pode ver que mesmo a escola junguiana, ela vai estar na busca da compreensão profunda, né? Daquele tema que está sendo tratado, e isso é uma característica da modernidade, né? Essa busca dessa reflexão profunda. Mas eu gostaria de olhar um pouquinho, né? Essa mesma questão simbólica, essa mesma expressão através do símbolo, na nossa cultura hoje, que já é outra cultura muito diferente, né? É filha daquele movimento que vem lá dos anos 50, 60, né? Que é justo quando foi escrito o texto, mas que adquire características muito diferenciadas dentro do que a gente chama de pós-modernidade, né? Ou seja, onde as relações vão tendo um sentido, como diz o Bauman, né? Líquido, né? Algo que a gente não consegue mais saber onde é que a gente está. E cada vez mais, né? Hoje a gente falava da incerteza, né? Cada vez mais a gente vai entrando num mundo que não tem dimensões claras, né? E daí como é que fica o símbolo nisso? Né? Onde é que fica o símbolo dentro da nossa cultura líquida, né? Onde nada tem forma definida e como os símbolos são utilizados, né? E é muito, eu diria assim que é bastante triste o que acontece na nossa cultura hoje, né? Porque os símbolos eles vão sendo tratados não como acesso ao profundo, né? Mas como instrumentos de manipulação. Então, na cultura pós-moderna, o símbolo ele vai sendo utilizado, né? Como um instrumento de manipulação dentro de uma estrutura super midiática, né? Onde aí a gente vai ter as redes sociais, a gente vai ter né? A época que se falava mal da TV já se foi há muito tempo, né? Porque a gente está assim num outro patamar de comunicação onde a gente não tem mais certeza de nada, né? Então, eu acho que o Joseph Campbell falava já disso, né? Da nossa perda do ritual, da nossa perda dos significados, da nossa superficialidade. Então, a gente vive hoje numa cultura de muita superficialidade. Ainda somos, e talvez cada vez mais somos encantados, né? Encantados por histórias. Né? O ser humano, especialmente esse ser humano pós-moderno, ele tem acesso a muitas histórias. Então, somos encantados com as histórias e todos os símbolos que essas histórias carregam, né? Nós precisamos nos nutrir com o cinema, com as novelas, com as histórias que a gente publica no Facebook, no Instagram e nas outras redes sociais, né? A gente está sempre consumindo essas histórias, mas também é como que, por ser uma realidade muito fluida, né? É como que o que nos acontece, existe uma confusão entre a ficção e a realidade na nossa cultura. Então, os símbolos se misturam, né? E eles passam a não conduzir mais a consciência, mas passam a ser manipulados para nos dizer em quem a gente tem que votar, o que a gente tem que consumir, o que a gente tem que fazer, né?
como a gente tem que viver, tudo isso parte, né, de uma mega rede, né, de manipulação de símbolos, que vão incidir dentro, basicamente, da nossa percepção, superficializando o símbolo ao máximo, né, de forma que a gente fique refém disso. Então, eu acredito que dentro da nossa estrutura social, da nossa cultura pós-moderna, é essencial, digamos assim, quase uma questão de vida ou morte, a gente resgatar a profundidade do símbolo, né? Entender e se relacionar com ele, não ser dominado, né, pela manipulação proposital dos símbolos. Então, bom, deixo isso como uma reflexão, porque não é a Aniela que falou isso, sou eu que estou falando, né? Mas ela coloca um pouco, né, dentro da época em que ela escreveu esse texto, né, essa presença do simbólico também na nossa época, né? E da importância do simbólico como na expressão artística, né, da nossa época, como quase como um acesso àquela vivência anterior, né, dos nossos ancestrais, que se atualiza no aqui e agora, né? Mas eu quero alertar para isso, né? Ela se atualiza, mas se não houver o nível de manipulação que a gente está vivendo hoje, que deixa tudo na superficialidade. Então, que é muito importante retomar o sentido sagrado da arte, né? Quando eu falo isso, não é retomar o sentido sagrado da arte enquanto ligada a uma religião específica, não é disso que eu estou falando, mas é retomar o sentido sagrado do símbolo, né? Retomar da atenção para os nossos próprios sonhos, retomada o privilégio da criação artística, da elaboração artística, né? Como nesse desenho do Escher, né? Que vai nos trazer a capacidade de a gente desenhar a gente mesmo, né? De a gente poder nos autocriar. E daí a Aniela ela vai trazer alguns símbolos que se repetem na humanidade, né? Desde lá da pré-história. Então, ela vai trazer no texto 3 símbolos bem importantes. 2 ela vai tratar nesse encontro que a gente está tendo hoje, né? Nessa parte do texto, e depois o próximo a gente vai ver no próximo encontro. Tá? Então, esses símbolos são, na realidade, a pedra, né? Depois os animais e depois a forma, a estrutura geométrica do círculo. Então, ela vai ver isso aparecendo em toda a história da humanidade, né? E vamos começar pela pedra, né? Então, ela diz a pedra, ela está presente como enquanto símbolo, né? Não enquanto pedra concreta, mas enquanto símbolo durante toda a história da humanidade, né? Então, se a gente entrar um pouquinho na vivência da própria humanidade, né, a gente vai ver que a própria percepção que a gente tem da nossa pré-história está muito relacionada à pedra, né? A gente diz que é a idade da pedra, ou seja, a época onde as pedras eram utilizadas para a fabricação de instrumentos, né? Primeiro lascando, depois, mais posteriormente, polindo essas pedras, né? Então, a primeira fabricação de instrumentos, armas, instrumentos de corte, foram feitos com pedras. Então, quando eu chamo atenção para essa vivência primordial, que vai formando os símbolos, que vai trazendo conotações arquetípicas para que vão ultrapassar as dimensões do tempo, né? Que vão estar presentes durante toda a história da humanidade. Por isso que eu falo que está muito ligado a uma vivência, né? Então, essa experiência humana de tomar uma pedra, né, na sua dureza, na sua presença, na sua
estabilidade, né? A pedra é algo que tem eternidade. As pedras, a vida de uma pedra extrapola a vida de qualquer ser vivo, né? A pedra, ela tem uma conotação de eternidade. As transformações que sofrem uma pedra são transformações que existem, elas são transformadas, a pedra tem um tempo de vida, né? Mas é um tempo eterno em comparação ao tempo humano. Então, quando a gente tem uma pedra em mãos, quando a gente olha uma pedra, a gente vê uma coisa de estabilidade. Depois as pedras, elas são transformadas, né? Transformadas pela chuva, pelas águas, pelas condições meteorológicas, elas também sofrem transformações. Eu estava me lembrando agora de um lugar muito bonito, que está na ilha lá da Sardenha, né? Uma vez a gente levou um grupo para essa ilha. Agora, o Marco talvez se lembre o nome do local, acho que é Santa Maria de Galura, acho que é esse o nome, que é tão bonito, pessoal, porque é uma parte da ilha que dá, a gente vê a Córcega do outro lado, que é outra ilha, né? Assim, longe a gente vê, e tem pedras fantásticas, fantásticas. E essas pedras têm formas maravilhosas. Esse lugar é muito conhecido pelo formato das pedras. Pedras enormes, né? São pedras colossais, não é uma pedrinha, uma pedra enorme. E ali tem muito vento, né? Então, essas pedras, é interessante perceber que as pedras elas foram esculpidas pelo vento, né? Então, é muito bonito isso, né? Porque mesmo as pedras, elas têm uma vida e elas se transformam. Só que isso é tão lento que a gente não consegue perceber, né? Daí, assim, de repente tem um desmoronamento, uma coisa assim, a gente diz, nossa, as pedras modificam, né? Se surpreende com uma pedra que cai, uma pedra que se transforma, mas na realidade elas estão se transformando dentro de uma dimensão que a gente não percebe, né? Então, por isso elas nos dão, né, simbolicamente, elas nos dão essa sensação da eternidade, da segurança, da estabilidade. E muitas pedras elas estão associadas com energias, né? E se crê, muitas culturas creem que existe um espírito que vai habitar as pedras, que as pedras são habitadas por um espírito. E é interessante a gente ver que, por exemplo, existem escultores renascentistas que falavam isso, né? Agora eu não me lembro qual exatamente falou sobre isso, mas que dizia que a escultura já existe dentro da pedra, né? Que aquele escultor ele só tirava o que estava em excesso, porque a escultura já existia. Então, quando a gente faz uma relação da arte com as pedras, né? A gente está falando de revelar algo, né? De revelar algo que existe já na pedra, né? Então, é o artista que se põe a serviço da própria pedra. Então, aumentar o poder expressivo da própria, que é natural, né? Então, por exemplo, quando eu estava falando das pedras de Santa Teresa de Galura, eu estou falando de existe um poder expressivo da própria pedra, né? Que é esculpida pela natureza. Então, é interessante a gente perceber que as pedras são esculpidas pela natureza. A escultura é algo que já existe na natureza, né? Mas que a arte ela vai aumentar esse poder expressivo, né? Então, o escultor ele se dobra diante da pedra, percebe a sua energia e auxilia a pedra a revelar a si mesmo. É muito interessante isso. Ele não tenta dominar a pedra, ele não tenta dizer à pedra o que ela tem que ser. Ele percebe a natureza da pedra e a revela, né? Isso é arte. Depois a gente vai encontrar também a pedra, né, sendo utilizada em arranjos ritualísticos em todo o mundo. Então, a gente vai ver essas estruturas rituais desde situações bem antigas ainda, relacionado à cultura neolítica, né, sítios arqueológicos muito antigos,
mas mesmo a construção das nossas casas, a construção, por exemplo, das catedrais, que foram feitas com pedras, né? Então, a pedra, ela passa a ser parte das nossas habitações, dos nossos templos, existe uma comunhão entre a humanidade e a própria pedra, né? Os nossos primeiros lugares ritualísticos, como a gente vai ver um pouquinho mais adiante, são cavernas, né? Que são esses ocos dentro da terra, né? E que são compostos por muitas pedras, com paredes rochosas, né? Então, essa importância, né, da pedra. Então, como eu tinha falado, as esculturas como revelar o espírito da pedra, né? Como a possibilidade de revelar esse espírito da pedra. E daí, né, a nossa autora, ela coloca em um determinado momento, e é uma visão teórica, eu quero trazer essas duas visões, né? Ela diz assim, é uma projeção do inconsciente, né? Quando o, o, quando o artista ele intui que dentro da pedra existe um espírito que quer se manifestar na forma de escultura, na realidade é uma projeção do inconsciente do artista que vê esse espírito na pedra, mas que na realidade é um espírito que é dele. Isso é uma visão, tá? É uma visão dentro da visão da teoria junguiana. É uma forma de ver, né? Mas a gente estudou um outro autor que vai ver completamente diferente isso, né? Então, dentro da questão da projeção, o que acontece? A gente vê a alma, né, como algo humano e que se projeta fora, né? Então, a gente consegue se conhecer vendo o que a gente projeta fora. Aí vem James Hillman, que diz assim, não, todas as coisas têm alma. E daí a gente vai mudar a perspectiva, porque daí o artista vê a alma da pedra, consegue ajudar a pedra a revelar a sua alma. Talvez seja uma fusão entre as duas coisas também, né? Mas eu gostaria de trazer essas duas perspectivas para vocês, sem dar uma resposta. Tá? É claro que eu tenho uma preferência de autor, que talvez vocês saibam, né? Mas assim, eu acho que era interessante a gente poder ver essas duas perspectivas. Então, daí outro aspecto que eu tinha dito para vocês, né, que a gente que a nossa autora vai trazer como um elemento simbólico muito presente desde os inícios do início da humanidade, é a representação artística de animais nas pinturas rupestres, né? Então, a gente vai ver em várias cavernas na Espanha e na França, especialmente, mas também na África, nos Países Baixos também tem uma série de cavernas, né? São sempre cavernas onde existe essas representações animais, esses desenhos, né? Quando a gente fez o caminho de Santiago, né, o caminho do norte de Santiago, a gente passa pela caverna de Altamira. Eu tive assim, o prazer, né, já de mais de uma vez ir no museu, né, onde a caverna, porque não se pode mais entrar na caverna de Altamira, porque a própria respiração, o gás carbônico estava acabando, né, com as pinturas. Então, eles fizeram uma reprodução da caverna, onde a gente pode entrar e ver, né, uma super fiel reprodução. E tem um museu, então, agora não me lembro direito o nome da cidade, né, mas a gente passa pelo caminho de Santiago e vai visitar, né, esse museu. Santillana del Mar. A Santillana del Mar, exato. Obrigada, Marta. Então, e daí tem esse museu aí, porque a caverna era ali naquela região.
Então, lá no museu mesmo, a gente vê isso, né? Que, primeiro, eu acho que a primeira coisa de trazer é que essas pinturas são feitas na rocha, né? Na pedra. Então, aqui a gente já traz um pouquinho do que a gente estava falando antes, né? E que essas pedras, né? Elas têm formatos e a magia de Altamira é justamente que os artistas que trabalharam em Altamira, né? E é interessante que o museu os trata como artistas mesmo, não diz assim, esses homens primitivos que pintaram a parede, não, né? É os artistas que pintaram a parede, né? As paredes da caverna. Eles pegavam as nuances das pedras, né? Então, eles viam numa nuance da pedra, eles conseguiam ver ali um animal e pintavam, né? E se acredita que tem aí, entre as pinturas, agora não me lembro exatamente o tempo que eles diziam isso, né? Mas que possivelmente Altamira tenha sido utilizada há cerca de 1000 anos, ou talvez mais, um pouquinho menos, porque tem vários estratos de pintura que se sobrepõem, né? E que, então, possivelmente, a caverna era utilizada como um templo, né? As cavernas, a gente diz assim, os homens das cavernas, né? Os homens da Idade da Pedra, os homens das cavernas. E é interessante perceber que as cavernas raramente eram utilizadas como habitação, né? Especialmente essas cavernas pintadas, elas não eram habitação, elas eram lugares onde existiam uma convergência anual de vários grupos, né, para celebrações no nível de religiosidade, rituais, né, rituais que envolviam transes, envolviam substâncias, e que esses animais desenhados nas cavernas eram parte desses rituais, né? Então, possivelmente, eles tinham a ver com rituais de transe, onde a pessoa, de certa forma, talvez não seja a adequada palavra, mas é o que o que me vem agora, né? Ela incorpora o animal, ela vira aquele animal, né? Ela vivencia aquele animal e conhece a alma do animal através da experiência de se fundir com ele, né? Então, a simbologia animal, ela nos acompanha durante toda a história da humanidade, né? Ela inicia aí nas pinturas rupestres, né? Mas ela continua nos acompanhando até hoje, essa simbologia animal. Tanto que em biodança a gente trabalha com os animais, né? Então não é por acaso que se trabalha a dança dos animais na biodança, né? Porque é uma estrutura arquetípica extremamente antiga, né? Ela nos dá acesso, são símbolos que nos dão acesso a uma experiência que não acaba em nós mesmos, né? Ela é uma experiência primordial, né? É uma experiência que os nossos ancestrais acompanhavam as manadas de animais para caçar, né? E compartilhavam essa experiência da caça com outras espécies, né? Então, nesse ambiente natural, né? Nesse ambiente onde esses ancestrais eram uma parte de uma totalidade, né? E que tinham que, entre aspas, negociar com essa totalidade, né? Esses animais que tinham que se dispor a ser caçados também, né? E oferecer a sua carne para a nutrição. Então, era algo muito complexo, e essa vivência, ela vem através dos tempos até nós, né? Por tudo que a gente já viveu em relação aos animais. Os animais que nos dão alimento, os animais que a gente domesticou, os animais com os quais a gente fez guerras, né? Montados sobre eles, os animais que a gente usou para trabalhar a terra, os animais que a gente tem hoje como companhia, né?
os nossos animais domésticos que nos fazem companhia, que às vezes a gente trata como um filho, né? Então, essa dimensão do animal, né, tem uma conotação muito potente para a gente. As crianças brincam muito, fingindo que são animais, né? E buscam aprender a respeito de si mesmo sendo animais, né? E aqui é interessante porque o estado de transe, a dança que a gente faz de biodança e a brincadeira da criança, não existe fingimento, né? A gente vivencia o animal, vivencia através do arquétipo a energia do animal, né? E quando a gente vivencia a energia do animal, a gente resgata as características daquele animal, né? Que a gente vê simbolicamente naquele animal, a gente se conecta com essas características que estão dentro da gente também, né? Resgata o nosso potencial. Então, as cavernas eram, na realidade, grandes templos, elas eram como as grandes catedrais, né? Então, quando a gente entra em Altamira, a gente tem a sensação de que está entrando numa catedral, é uma catedral, né? Tem uma conotação sagrada, né? E é um ritual, um lugar de rituais. Então, quando o artista fazia a representação no animal, ele estava representando, antes de tudo, a alma do animal. E, através dessa representação, ele buscava estabelecer um diálogo com a alma desse animal. Também através da dança, também através da escultura, também através do próprio ato de se relacionar na caça com o animal. Então, tudo, a religião separada da cotidianidade, a religião como algo que é vivido num determinado horário da semana, num dia específico, isso é uma invenção recente, pessoal. Dentro de toda a antiguidade, dentro da pré-história, depois de toda a antiguidade, a cotidianidade tem um caráter sagrado. E falar, por exemplo, para uma pessoa do Antigo Egito que existe religião, não tinha senso, porque tudo era religiosidade, tudo está numa dimensão sagrada, né? A dissociação entre o sagrado e o profano é algo inventado pela nossa cultura, né? Pela racionalidade, onde a gente começa a dizer, não, isso aqui é bobagem, isso aqui não tem importância. Então, em muitas culturas a gente vai ver que existe os estados de transe, né? Onde a pessoa faz uma comunhão, né? Uma comunhão com o animal e ela vive aquele animal em profundidade. Quando a gente faz, por exemplo, em biodança, uma dança muito profunda do tigre, ou uma dança do hipopótamo, da garça, da serpente, né? Quando a gente entra profundamente, a gente faz esse tipo de comunhão, né? Onde a gente incorpora completamente o animal, né? Mas não fingindo que é o animal, mas sim sentindo a potência do animal dentro da gente. E isso dá acesso, então, ao nosso próprio potencial. Dentro dos rituais, né, essa participação, né, que é uma participação mística, essa fusão entre o humano e o animal, ela dentro da religiosidade dos rituais, né, ela vinha muitas vezes com a vestimenta, né, então a vestimenta era muito importante, uma vestimenta que trouxesse a presença do animal, e também era a utilização das máscaras, né? Então, quando o xamã vestia se vestia com o pelo de um determinado animal e colocava uma máscara determinada, ele era aquele animal, né? Então, ele entrava num estado alterado, onde ele era o animal, ele passava pela experiência do animal. A gente estava me lembrando agora também as histórias do Castaneda, né? Com o uso do peiote, né?
onde ele realmente ele vivia, né? Ele era um pássaro, ele voava realmente, né? Dentro da experiência de transe que ele estava, né? Que é um transe induzido por substância. No caso, quando a gente trabalha em biodança, a gente não induz com substância, a gente induz com a dança, né? Então a gente chega e não utiliza nem a máscara, nem a roupa, né? A gente parte da experiência motora do arquétipo, né? A gente entra na motricidade do arquétipo a partir de um convite que tem a ver com a música, né? A música como um elemento que vai nos levar a esse estado alterado. Mas no caso dos xamãs, muito comum é a vestimenta e as máscaras. Mas a dança está presente, né? Lá na nossa ancestralidade, desde que se criou os instrumentos musicais, a capacidade de canto. Então, junto com substâncias, né? Possivelmente junto com substâncias enteógenas, né? Que provocavam estados alterados de consciência, junto com a dança, junto com o ritual todo, né, e com as roupas apropriadas, então, que davam acesso a um conhecimento vivencial potente. Então, a dança, a gente utiliza hoje na biodança a dança como esse instrumento principal, né, mas isso vem de uma ancestralidade, né, então, o Rolando, quando cria a biodança e traz a dança, não é a partir do nada, né? É de todo um estudo antropológico muito profundo, porque isso está presente na história da humanidade. A dança dá acesso à motricidade que vai trazer essa porta simbólica, né? Essa porta de acesso a algo luminoso, que a gente pode dançar e não ter acesso, mas muitas vezes a gente dança e tem acesso. E é interessante porque aqui a gente está numa dimensão em que a semântica musical, no caso falando da biodança, né? A semântica musical, ela nos dá uma certa condução e o tipo de movimento que a gente propõe nos dá uma certa condução para que chave que a gente está abrindo, né? Mas ter plena certeza de que um grupo inteiro vai numa determinada direção, isso a gente não consegue ter. Mas a semântica musical e o tipo de exercício, né, ele vai nos dar uma condução para a experiência que a gente quer, que é a experiência de estado alterado integrado, né? Nos abra a percepção de uma forma integrada, não de uma forma dissociada, né? E então, por isso que é super importante, né, dentro da biodança, o estudo da música, o estudo do movimento. Muitas vezes as pessoas confundem biodança com dança livre, né? A dança livre não te pode conduzir para qualquer lugar, né? Não tem uma condução, né? Então, as pessoas que fazem dança livre, elas vão para qualquer lugar. Não sei para onde é que elas estão indo, né? Em biodança, a gente sabe mais ou menos onde a gente está conduzindo. É um estado alterado que leva para determinado potencial, para desabrochar determinado potencial que a gente quer trabalhar. Por exemplo, determinado potencial que tem a ver com a experiência do afeto, ou a experiência da relação com o outro, a experiência da autoexpressão, né? Então, a gente vai conduzir, né? Conduzir o que, se não é a semântica, não é a consigna que o facilitador, aquilo que o facilitador coloca, né? Se não é também o tipo de movimento que o facilitador convida, daí pode ir para qualquer lado, né? Então, essa comunhão, por isso que a biodança ela tem uma formação muito específica, uma formação longa, porque a gente vai aprendendo para onde é que a gente está indo, né? E isso é muito importante, muito importante. Então, se a gente vai ver, né, nas culturas ancestrais, a gente vai ver essa figura do totem, né, do totem, onde numa determinada comunidade existe
totem que representa o poder, né, de determinados animais que estão juntos e que formam a identidade daquela comunidade. Mas a gente também pode trabalhar num nível de totem pessoal, né? Então, a gente pode pensar de que cada um de nós tem um totem pessoal. Alguns animais que fazem parte, né, que estão presentes na nossa vida, que são símbolos importantes e que nos levam, nos ajudam a contatar com coisas importantes de nós mesmos. Então, a gente pode, que a gente chama de animais de poder, né? Então, a gente pode perceber que a gente tem uma ligação especial com alguns animais. Isso não significa que a gente vai levar esse animal para casa e vai ser o nosso bichinho de estimação, não tem nada a ver com isso, né? É uma ligação simbólica com determinados animais, com uma filiação com determinado animal. E isso tem a ver com o nosso totem, né? Que geralmente não é só um animal que a gente se sente mais ligado. A gente tem alguns animais com os quais a gente se sente mais ligado. Então, a gente tem, digamos, esse seria o nosso totem pessoal. Mas os animais também simbolizam comunidades, podem simbolizar também países, né? Então, é comum os países terem como símbolo um determinado animal. Então, o símbolo animal, né? E às vezes a gente sonha com esses símbolos, né? Eles têm muita relação, quando a gente traz a simbologia dos animais, a gente está falando também da nossa relação com os instintos, né? Então, esses animais, o que eles simbolizam, e daí a gente tem as características que estão ligadas a cada animal, né? Então, não é que os animais em geral simbolizam tal coisa. Sim, os animais em geral, eles vão estar muito relacionados com o mundo instintivo. Então, a gente já tem uma pista aí, né? Quando eu sonho com um animal, quando eu desenho um animal, quando me dá vontade de me conectar com um símbolo animal, ou me chama atenção um determinado animal, que a gente está falando do mundo instintivo. Mas cada animal depois vai ter uma particularidade, né? E vai também ter uma particularidade dentro da minha experiência pessoal, né? Então, é diferente a gente falar de um lobo que falar de um elefante, né? Então, os dois estão fazendo parte da minha dimensão instintiva, né? Mas de formas diferentes, eles falam de características diferentes, né? Eles abrem portas diferentes. E alguns animais, então, eles vão falar, né? Eles vão nos trazer um contato com aquelas dimensões de sombra, né? Então, que são os animais que nos dão medo, são aquelas partes nossas instintivas das quais a gente desconfia, né? E daí a gente tem aí as representações, né, do minotauro, do lobisomem, todas essas representações que têm a ver com esse medo do instinto, né? Com esse medo da relação com o instinto, esse instinto que eu não consigo me relacionar direito com ele, né? Que eu tenho medo que ele me domine e que me faça enlouquecer. Então, algumas vezes os animais vêm nos sonhos ou vêm nos rituais demonizados. E depois tem o sacrifício animal também, né? Que tem várias culturas, né? Vários rituais que utilizam o sacrifício animal. Então, que tem a ver esse sacrifício animal com ele representa, né? O simbolismo disso tem a ver com essa relação com o mundo instintivo, a forma como eu vou dominar esse mundo instintivo e incorporá-lo. Então, a morte de um animal, muitas vezes, ela vai estar representando uma incorporação das energias desse animal. E daí eu trouxe aqui essa representação, né, que é bem comum dentro
da mitologia arturiana, né? Essa luta com o Gamo-rei, né? Então, que está super bem descrita dentro do livro Brumas de Avalon, né? Então, num ritual onde o rei tem que ser coroado, né? E daí, para ser coroado, ele tem que transar com uma sacerdotisa, fazer o hierogamos, né? Hierosgamos, que é o casamento sagrado, né? Então, ele tem que primeiro lutar com um gamo, né? Com o gamo-rei, que é o gamo, um macho gamo que é violento, né? Então, ele tem que lutar com a galhada. Então, ele faz a galhada, ele tem que lutar, ele tem que matar o gamo-rei para provar que ele pode ser rei, tá? E daí, depois que ele consegue matar o gamo-rei, todo sujo de sangue, ele vai lá e transa com a sacerdotisa, né? De preferência vai fazer um filho logo aí, né? Que é o que a gente vê no contado com a relação de Arthur com Morgana, né? Que é a sua irmã e sacerdotisa. Então tem toda uma descrição fantástica desse ritual no Brumas de Avalon. Eu aconselho vocês darem uma olhada lá nesse livro, é bem bonito. Então, é como que, matando o Gamo-rei, Arthur incorporava, né? O novo rei, que era o novo rei, incorporava, então, a, a, a fertilidade, a coragem, a astúcia do Gamo-rei. E daí a gente vai ver os animais e os deuses, né? Então, tanto, por exemplo, na mitologia egípcia, a gente vai ver que os deuses egípcios têm essas cabeças de animais, né? Eles têm são um híbrido entre animal e forma humana. Mas a gente vai ver também em outros mitos que o Deus tem a forma humana, mas ele tem um animal simbólico junto com ele. Né? Então, essa simbologia do Deus com o animal, ela está em quase todas as religiões. Acho que pode-se dizer que todas. Né? Vai ter uma representação animal, um animal que é aquele Deus, um animal que está relacionado com aquele Deus. E daí a gente vai ver o próprio cristianismo, que tem a pomba, né, que representa o Espírito Santo, tem o cordeiro, Jesus é o cordeiro de Deus que vai ser sacrificado, assim como os cordeiros eram sacrificados na Páscoa, Jesus foi sacrificado na Páscoa. Né? Então, e daí não é por acaso que Jesus nasce, né, num, num lugar onde existiam animais, né? Então ele está o Cristo que nasce num estábulo, né, cheio de animais, circundado de animais. Isso tem uma dimensão simbólica muito potente. O que significa isso, né? O que esses animais que estão presentes nesse momento? Então, é bem interessante a gente ver que mesmo no cristianismo, que a gente pode pensar, não, né? É super centrado dentro da figura humana, né? Do Salvador, mas não, os animais estão presentes aí sempre. E depois eles estão muito presentes nos nossos sonhos, né? Então, a gente sonha muito com animais. Mesmo as pessoas que convivem pouco com os animais, às vezes sonham com os animais mais variados e surpreendentes, desde baleias até formigas, né? Então, esse mundo animal, às vezes híbrido, né? Às vezes são animais que não são animais que existem assim no mundo concreto, mas eles podem ser esses animais que são híbridos, né? Com a cabeça de um, com o corpo de outro, né? Então, isso pode aparecer nos sonhos, né? E tem a ver muito com essa relação com o mundo instintivo. Então, a sensação que aquele animal me traz no sonho, né? A forma como eu me relaciono com ele, a condição que está o animal, né? Tem a ver muito com essa relação interna
e também com a minha relação com o mundo concreto e como esse mundo se apresenta, né? Então, o animal ele pode também estar representando uma dimensão ecológica, né, da minha relação com esse mundo em nível de natureza.